Bom dia, feliz sábado. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Esse é o momento em que nós iremos adorar a Ele através das nossas vozes. Eu quero ouvir toda a igreja cantando com alegria esse hino que nós iremos cantar agora. Vamos cantar dizendo, confessando com o nosso coração que o nosso Deus é um Deus santo. Vamos cantar o hino número 18. Vamos ficar sentados mesmo por enquanto, tá? Nós vamos cantar 2 hinos. Santo, 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 Deus onipotente. Cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre hás de ser Senhor. Amém. Ficou bem bonito, mas dá para ficar melhor. Eu sei que a máscara às vezes atrapalha um pouco, né? Mas vamos cantar ainda mais bonito, mais forte. E agora em pé, o hino número 14. Jubilosos te adoramos. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos de teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas
lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Com esse mesmo espírito de adoração em nossos corações, convido a você que aqui está para dobrarmos os nossos joelhos. Santo Deus, ainda com este louvor e adoração em nosso coração, declaramos o privilégio que sentimos e a grande alegria de estarmos aqui em Tua casa. Mas muitos de nós também está tendo a oportunidade de assistirmos a essa programação através da internet. Portanto, todos nós, o Teu povo, adoramos e glorificamos ao Teu santo nome. Obrigado, ó Pai, porque Tu és o nosso Criador, nosso Salvador. Obrigado também, ó Pai, porque Tu nos protege diante de tantas dificuldades que vivemos, um momento tão difícil, mas tens protegido o Teu povo. Obrigado, ó Deus, porque temos em nosso coração essa esperança, essa certeza de que a Tua proteção está sobre nós. Ó Pai, obrigado também pelo sábado, um dia tão especial, memorial da criação, aonde juntos podemos Te agradecer, ó Pai, porque nos deste a vida, e nos deste também a Cristo Jesus, o nosso Salvador, que em breve virá nos buscar. Ó Pai, temos a certeza de que o Santo Espírito inspirou o professor César a preparar o tema a ser passado nesta manhã, e portanto que o mesmo Espírito o conduza ao repartir esse tema conosco daqui a alguns minutos. Mais uma vez pedimos, receba cada um de nós. Cuide do Teu povo, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, crianças. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou contar uma história bem legal. Na real, todas as histórias da Bíblia são legais, né? Mas quando a gente sai para passear, que a gente vai ficar um dia inteiro fora, muitas vezes a mamãe prepara um lanchinho bem legal, coloca na cesta várias coisas gostosas. E lá no tempo de Jesus, também havia um menino que ele ia passar um dia fora. E a mamãe preparou para ele uma cestinha com coisas bem gostosas. Sabe o que tinha dentro da cestinha? 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E o menino saiu bem feliz caminhando pela estrada, mas ele não estava assim tão feliz só por causa da cestinha que a mamãe havia feito. A maior felicidade dele era que ele ia ver Jesus. Ele iria poder ouvir histórias do amor de Jesus, ver os milagres que Jesus fazia e ver as pessoas felizes perto de Jesus. Por isso que ele estava feliz. Logo ele chegou aonde Jesus estava. Lá havia uma multidão de pessoas já sentadas perto de Jesus. Os doentes estavam ali para serem curados. E era tão bom estar na companhia de Jesus que as pessoas não viam o tempo passar. O tempo foi passando e já era quase noite, quando os discípulos resolveram conversar com Jesus e dizer: Jesus, nós não temos que mandar essa multidão embora para casa? Já é tarde, não temos comida para todas essas pessoas. Jesus ficou pensando
Mas eu vou mandar todos embora sem alimento? Não, Jesus chamou os discípulos e disse: escuta, vão até o meio da multidão e procurem se alguém não tem algum alimento. E foi isso que os discípulos fizeram. Jesus não queria que aquela multidão fosse embora sem alimento, então ele pediu aos discípulos que fossem até o meio das pessoas e procurassem alguém que tivesse alimento. E eles encontraram aquele menino lá do começo da história, que ele tinha levado 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E Jesus ficou muito feliz que eles encontraram esse alimento. Aí sabe o que Jesus falou? Vamos sentar e agora nós vamos orar. E eles sentaram e Jesus fez uma oração muito especial sobre aquele alimento. Enquanto Jesus orava, o menino pensou: mas a minha comida não vai dar para todo mundo. Quando Jesus terminou a oração, ele disse aos discípulos: agora distribuam o alimento. E os discípulos começaram a distribuir alimento para toda a multidão. E tinha tanta comida, que as pessoas conseguiram todas ficarem satisfeitas e ainda sobrou muita comida. Sabe quanta comida sobrou? 12 cestos cheios de comida. E as pessoas ainda puderam levar os alimentos para casa. E por isso as pessoas ficaram agradecidas por ver o milagre que Jesus havia feito. E por isso nós também temos que ser agradecidos todos os dias pelo milagre que Jesus faz em nossa vida, por termos alimento, por termos uma família. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado pelo milagre que fazes em nossa vida todos os dias. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, o acalma. Deus faz de você um gigante. Ele sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos,
Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Ele sabe o que vai dentro da alma. Ele ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Provai e vede. História de hoje: dupla consagração. Vila Rica é uma das principais cidades da região central do Paraguai. Aqui nasceu e viveu Manuel Ortiz Guerreiro, um dos mais destacados poetas paraguaios. Nesta região, a mensagem adventista avança em várias áreas evangelísticas, e a história de hoje nos mostra o trabalho de uma dupla missionária muito especial. Um casal que se dedica a pregar a palavra de Deus, muitas vezes em regiões afastadas dos centros urbanos. Me chamo Maria Benites e este é o meu esposo, Cecílio Benites. Somos um casal que há mais ou menos mais de 20 anos, Deus pôs em nosso coração o desejo de trabalhar na obra missionária. Chegamos a deixar a nossa casa para trabalhar em diferentes lugares para plantar igrejas. Nos últimos tempos, Deus nos falou novamente, através do nosso pastor Edgar Vasquez, que devíamos trabalhar na colônia Melgarejo. Depois de um árduo trabalho, conhecemos a família Doudan, com a qual começamos a estudar a Bíblia. E já estamos bastante avançados, terminando os estudos bíblicos e tomando algumas decisões. 3 dos seus filhos estão neste momento em Vila Rica, no projeto Caleb. Eu me chamo Hernando Doudan, tenho 19 anos e sou um Caleb. Estamos fazendo obras comunitárias, como limpeza de ruas, e depois queremos entregar livros missionários e estudar a Bíblia com todos aqueles que estejam interessados. Eu não sou adventista ainda, porém o meu sonho é me batizar e formar parte desta igreja com toda a minha família. Eu penso que a melhor maneira de evangelizar é trabalhando com as famílias. Começamos com um curso bíblico, A Fé de Jesus, porque anteriormente, com o pastor Edgar, estávamos fazendo o seminário do Apocalipse. Depois, com esta família, começamos um pequeno grupo com o curso A Fé de Jesus. O resultado disso, pela graça de Deus, apesar de que ainda não foram batizados, é que já estão guardando o sábado. Neste momento, temos um lugar, graças a Deus, para nos reunirmos. Fazemos os cultos de sábado aí. As terças nós chamamos Terças de Poder, porque é dia de oração. Começamos a fazer os cultos de sábado no sábado passado, graças a Deus, e toda essa família estava aí. O mais importante nesta família é que já nascem sendo missionários. O que aprendem com o estudo bíblico, eles compartilham com outros amigos. E através deles, nós já estamos estudando a Bíblia com outras pessoas. Estou muito feliz de pertencer a este grupo maravilhoso, de ter um pequeno grupo e trabalhar como obreiro, missionário, voluntário. O Senhor tem me abençoado muito, tenho uma linda família. E estamos em Vila Rica há quase
20 anos. Agradeço a Deus e quero convidá-los, queridos irmãos, para que também façam parte desta obra. As pessoas me perguntam: Irmão Cecílio, qual a sua profissão? E eu respondo de todo o coração: sou instrutor bíblico, amo esta obra. O Senhor me chamou para esta missão. Estou apaixonado por este trabalho. Por isso, agradeço a minha companheira, Maria Conceição, quem sempre lutou ao meu lado. Obrigado, Maria. Te amo. Juntos, até a batalha final. Que linda experiência deste casal missionário, não é verdade? Agora eu quero convidá-los a participar deste momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Somos gratos, Pai de amor, pelas bênçãos que nos dás. Nunca nos deixaste sós, ao nosso lado caminhou. Somos gratos pela vida, pelos dons, por ser esse nosso amigo e por nós se entregar. Expressamos gratidão neste hino de louvor. Nossa pura adoração nós rendemos ao Senhor. Pai querido, nós te amamos, aos teus pés nos colocamos, dobraremos os joelhos em constante adoração, ao buscarmos tua graça, encontramos salvação. Pai querido, te rendemos nossa eterna gratidão. Vamos orar. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por tudo que tens feito na nossa vida. E rogamos, Senhor Deus, que tu santifique os dizimistas, os ofertantes, todo o teu povo. Especialmente agora, Senhor Deus, os dízimos, as ofertas que são entregues a ti. Que eles venham cumprir o propósito e honrar o teu santo nome, pois te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom dia, os queridos irmãos. Desejo a todos que comparecem hoje aqui à Casa de Deus, bem como aos que nos assistem pela internet, um sábado muito feliz. A Igreja Adventista, já há alguns anos, tomou a decisão de separar um sábado para compartilhar a crença no relato da criação bíblica e mostrar como essa convicção afeta o nosso futuro. E nós sabemos, sobejamente, que esta verdade das Escrituras vem sendo progressiva, consistentemente, sistematicamente atacada pelo inimigo. E continuará assim, cada vez mais
intensamente até aquele dia em que todos farão uma escolha. Receber o selo do Deus vivo, o Criador, ou a marca da besta. Eu não poderia falar de criação, de sábado da criação, sem recorrer ao primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia. Antes, porém, de lermos, vamos curvar a fronte. Querido Pai, estamos agradecidos porque podemos desfrutar desse maravilhoso sábado, nos lembrarmos do sábado da criação. Que o Senhor abençoe o estudo da Tua palavra nesta manhã, é o que rogamos por Jesus. Amém. Muito bem. O verso diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é um versículo, é uma passagem bíblica que todo criacionista sabe de cor e salteado. Alguns até aprenderam a pronunciar essa frase no hebraico. E no hebraico é mais ou menos assim: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet haaretz. E criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse verso, ele é simplesmente a base teológica do Gênesis e, por conseguinte, o fundamento, a base teológica de toda a Escritura. Se removermos esse verso, nós estaremos solapando definitivamente toda a Escritura. E esta é uma verdade que desafia os dogmas do ateísmo, do politeísmo, do panteísmo, do materialismo, do humanismo, à medida em que afirma que existe um Deus, um único Deus, um Criador pessoal, e que este Deus, no princípio, criou a matéria e exerce domínio sobre essa matéria. Deus, portanto, é a realidade suprema e não o homem. Dois professores da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, o Mitani e o Vilenkin, valendo-se dos argumentos da mecânica quântica, que lida com coisas muito pequenas, átomos e partículas subatômicas, né? Demonstraram de uma maneira simples, mas que demonstra que existe uma evidência matemática de que o universo tem que ter tido um começo. Porque o que se fala por aí é em eras infindáveis. Né? E o raciocínio é muito simples. Você sabe, as coisas são feitas de átomos, as partículas mínimas da matéria. Uma tela de um computador, por exemplo, ela é feita de um número N de átomos de silício. Agora, para que aquele átomo de silício passasse a fazer parte do monitor, precisou que esse átomo passasse por uma série de fenômenos até chegar a fazer parte do monitor. E aí decorreu um tempo X. Passou até ele sair lá da natureza, processos, e fazer parte do monitor. Esse tempo que decorreu lá da matéria-prima original até chegar ali, por maior que seja esse tempo, se foi um ano, o que for, é um tempo limitado, e quando esse tempo esgota, o átomo estará ali, fazendo parte da tela do monitor. Porém, se esse tempo X for infinito, esse período nunca se esgotará e o átomo nunca estaria fazendo parte do monitor. Então, aplicando esse mesmo princípio para o estado atual do universo, para as coisas que existem, então,
se o universo não teve um início, nós podemos traçar trajetórias infinitas para o ser, ou seres, ou as coisas que compõem o universo, até que essas coisas alcancem o seu estado atual. Mas uma trajetória infinita nunca pode ser percorrida por completo. Dessa maneira, impossibilita a existência das coisas nesse tempo ou em qualquer tempo determinado. Nós lemos: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Portanto, houve um momento em que as coisas tiveram o seu princípio. Mas o verso também diz que Deus criou do nada, bará, bereshit bará. Essa expressão no hebraico, esse verbo, diz que Deus criou do nada, de matéria não pré-existente. E nada é um conceito estranho, porque nada é diferente de vazio, de vácuo, de espaço. Nada é nada. E o filósofo alemão Leibniz, que viveu entre 1646 e 1716, ele fez a pergunta fundamental. Ele perguntou: por que existe algo ao invés de nada? Por que as coisas existem? Poderiam não existir. E essa questão fundamental, que é chamada ontológica, né? Se ele fosse referir-se a ela hoje, ele usaria a expressão em alemão Grundfragen, né? Por que há algo em vez de nada? E a explicação para as coisas não podem estar nelas próprias, né? Eu poderia dizer: por que essa caneta existe? Qual a razão da existência? E a resposta: bem, ela existe porque ela é uma caneta. Mas por que a caneta existe? Ela existe porque é uma caneta. Então, a explicação para a existência de uma coisa não pode estar nela própria. Tem que haver uma razão ulterior ou fora dela, além dela, para explicar a razão. E a razão para existir uma caneta são muitas, várias razões. E se você buscar essa razão, atrás dessa razão haverá outra razão. E assim, eu vou ler para vocês aqui a explicação que ele dá na linguagem do próprio Leibniz, né? Ele diz assim: a razão que funda o ser não pode ser encontrada na contingência das coisas que são, pois cada coisa contingente precisa de uma razão ulterior que a fundamente e a explique, e assim por diante. É preciso, assim, instituir algo que escape a esse ciclo vicioso. É necessário que a razão suficiente, que não precisa de nenhuma outra razão, esteja fora da série das coisas contingentes e se encontrem em uma substância que lhe seja causa, ou então que seja um ser necessário, portando em si a razão de sua existência. Caso contrário, não teríamos ainda uma razão suficiente na qual nos determos. Esta última razão das coisas é chamada Deus. Ou seja, quando você busca a razão de existência de uma coisa e continua buscando nesse processo, você vai chegar a um ponto em que a única razão suficiente para a existência das coisas é o próprio Deus. Assim é que, muito além dos argumentos da matemática, da lógica, da filosofia ou de qualquer outro raciocínio humano, existe uma infinidade de evidências que nos apontam para o Gênesis, para o Éden, para o fato de que no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas ainda restam algumas perguntas. Por que é que Deus prefere que as coisas existam, ao invés do nada? Por que é que Deus as criou lá no princípio? Eu estou falando aqui de planetas,
sóis, galáxias, anjos, mundos e criaturas fascinantes, a terra, os seres humanos, porque as criou, sabendo que as criaturas iriam se rebelar. Ainda mais, depois da rebelião de Lúcifer, não poderia Deus ter estalado o dedo e feito tudo desaparecer? Por que não o fez? E a resposta é simples. Deus faz o que faz porque Ele é o que é. Deus é amor. Santo, santo, santo. E na sua infinita bondade, misericórdia, graça e justiça, Ele não permitirá que o mal dure para sempre. Vamos ver. É da natureza de Deus dar e receber amor. Ser altruísta e compartilhar a alegria de viver. Conviver com seres livres que também escolham o caminho do amor. É da natureza de Deus ter empatia, compaixão, sacrificar-se pelos seus amados. É da natureza de Deus servir, proteger, cuidar, educar, desenvolver, compartilhar conhecimento e criar coisas extraordinariamente belas e perfeitas. Somente no amor é possível a existência da vida. O oposto do amor, que é o egoísmo, jamais faria o que o amor faz. E isso, você sabe muito bem, já está demonstrado de forma cabal, definitiva, inquestionável e suficiente. Basta a gente olhar ao redor e ver o que é que o egoísmo faz. Assim é que farão parte da eternidade somente aqueles que compreenderem isto. Somente Deus, sendo o que é, amor, é que possibilita a existência da vida como ela é. Abundante, rica, exuberante, variada, livre. Somente sob o reinado absoluto do amor é que a vida pode perpetuar-se eternamente. E essa verdade precisa estar inscrita indelevelmente no nosso caráter e deve ser aceita como regra de vida por toda a eternidade. Não tenho dúvidas de que Ellen White foi uma pessoa realmente inspirada por Deus, uma verdadeira profetisa. E aqui estão alguns pensamentos dela que me fazem crer nesta inspiração. Falando do amor de Deus, ela diz assim: Deus é amor, está escrito em cada botão de flor que se abre e em cada folha que cresce no campo. Os belos pássaros que alegram o ar com seus alegres cantos, as flores perfeitas e delicadamente coloridas que perfumam o ar, as árvores frondosas da floresta com sua exuberante e viçosa folhagem, tudo dá testemunho do cuidado paternal do nosso Deus e do desejo que Ele tem de tornar os seus filhos felizes. Isso está em Caminho a Cristo, página 10. E no livro Grande Conflito, o último parágrafo do livro, que muitos até sabem de cor, que encerra a história do conflito aqui nesse mundo, ela diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por
toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. E agora nós chegamos ao ponto central das nossas considerações. O sábado nos lembra disso, semanalmente. Com respeito ao sábado, o Dr. Hans Larondelli, um dos mais respeitados teólogos adventistas, escreveu: desde o princípio, o sábado foi criado para dar espaço à comunhão santificadora de Deus com o homem. Comunhão santificadora. Guarde essa expressão. Como você sabe, o sábado foi criado no 7º dia, quando este mundo desfrutava da mais serena perfeição. O próprio Deus disse que tudo era muito bom antes de criar o sábado. E agora eu quero que você volte ao passado e respire o frescor da atmosfera do Jardim do Éden. Veja os majestosos animais, as aves multicoloridas cantando alegremente. Veja os peixes dando um show de acrobacia, as frutas saborosíssimas, as delicadas e perfumadas flores. Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus. Reinava ali perfeição, santidade. A gente entende quando Deus disse a Moisés: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31:13. Esta declaração, ela precisa ter um significado muito especial para nós, para a humanidade caída. Mas será que Adão e Eva precisavam de comunhão santificadora com o Criador? Vamos analisar. Adão e Eva foram criados com uma capacidade intelectual enorme, habilidades sensoriais incríveis e com o universo inteiro para explorar. Os segredos da biologia, da botânica, da química, da física, da astronomia, etc. Tendo eles toda a juventude e curiosidade, eu imagino que o dia devia ser curto para tudo que eles queriam explorar. Além disso, eles tinham a responsabilidade de cuidar do planeta, e isso significava desenvolver atividades, fazer escolhas, tomar decisões. Ou seja, toda esta fantástica, fascinante e maravilhosa realidade que os cercava poderia facilmente absorver todo o seu pensamento e tempo. No entanto, suas habilidades, o prazer de viver e o estudo do mundo natural não deveriam ser o único grande alvo de sua vida. Porque essas coisas, mesmo sendo coisas boas,
o separaria do seu Criador. Para Adão e Eva, e certamente para todos os seres humanos, para viver e funcionar adequadamente, é necessário um relacionamento, uma unidade com o Criador. Um outro teólogo adventista chamado Edward Heppenstall, falecido em 94, foi um dos teólogos mais influentes da igreja, e ele afirma: o homem nunca deve ser considerado como separado de Deus. O homem não possui qualidades pelas quais ele funciona independentemente de Deus. No instante em que o homem é considerado como independente de Deus, ele destrói sua identidade. Não mais pode ver a si mesmo e entender a si mesmo como homem. E não é de admirar que o apóstolo Paulo, quando pregou em Atenas, lá no Areópago, sobre o Deus desconhecido, ele afirmou: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E Heppenstall continua: Satanás destronou Deus em sua própria vida e colocou-se lá no trono. Essa reivindicação de uma vida independente de Deus foi uma declaração de guerra contra o Criador do céu e da terra. Essa guerra começou no céu e avançou para a terra. Viver independente de Deus é o pensamento dominante hoje. E o resultado está aí diante dos nossos olhos. Mas voltando à semana da criação, nos lembramos que Deus criou a luz no primeiro dia, depois o firmamento, o solo, as plantas, os luminares, as aves, os peixes, e no sexto dia, então, criou os animais e o homem. Estava pronto o planeta Terra. Gênesis 1, 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E eu pergunto, se estava muito bom, se a criação e o habitat estavam prontos, por que Deus não determinou uma semana de 6 dias? Por que adicionar mais um dia? É porque nós precisamos de algo mais do que o nosso habitat pode nos dar. As posses, as coisas materiais, são inadequadas para suprir as necessidades dos seres humanos que foram feitos à imagem de Deus. Precisamos romper com as coisas do tempo e do espaço e precisamos de comunhão com o nosso Criador e Redentor. É isso que Deus pede de nós. E então, findo aquele sexto dia, Deus, por suas ações, por sua palavra, criou o sábado. Naquele primeiro sábado, Adão e Eva aprenderam quem eles eram e de onde vieram, e experimentaram a alegria, começaram a entender a sua posição e propósito na terra. Que sábado extraordinário! Somente estando em comunhão com Deus, Adão e Eva poderiam compreender a plenitude de tudo o que os seres humanos foram criados para ser.
Somente ao estarem unidos com Deus, os seres humanos poderiam ser mantidos moralmente santos. Por isso, Deus lhes deu o sábado. Eles precisavam de comunhão santificadora com seu Criador. Portanto, o sábado da criação, o 7º dia, foi feito por um ato de Deus, tanto quanto ele fez as árvores, os animais e tantas outras coisas. E foi o próprio Jesus que disse: o sábado foi feito por causa do homem. Por isso, ele também é Senhor do sábado. O sábado nos diz que nós não estamos sozinhos. Jacques-Lucien Monod, falecido em 1976, foi um biólogo, um bioquímico francês que ganhou o prêmio Nobel por suas pesquisas no campo da biologia molecular, e no seu livro Chance and Necessity ele escreveu: finalmente o homem sabe que está sozinho na imensidão infinita do universo. E defendeu a ideia de que a vida é apenas resultado de processos naturais, pura obra do acaso. Novamente cabe a pergunta: como teria sido se Adão e Eva despertassem e não conhecessem qualquer outro ser, qualquer outra pessoa? Qual teria sido a sensação de estar sozinhos, totalmente sozinhos, em um lugar desconhecido, no que eles teriam se tornado relacionando-se apenas com os animais? No entanto, naquele sábado da criação, eles aprenderam que não estavam sozinhos. Mais do que isso, eles experimentaram que o Deus Criador também era Pai. Para nós que vivemos no século XXI, o repouso sabático simboliza e celebra a bondade e a salvação de Deus. Ao experimentarmos esse repouso, pela fé testemunhamos que aceitamos esta bondade e salvação e que estamos aguardando a consumação desses dons na segunda vinda. Hebreus 4:9 diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E o apelo final de Deus a esse mundo é: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O mundo se esqueceu do sábado da criação. Na verdade, o mundo se esqueceu do próprio Criador. O mundo adora outros deuses. Os séculos se passaram, mas o sábado da criação ainda é o mesmo hoje. Assim como Adão e Eva desfrutaram daquele sábado na companhia do Criador, hoje nós podemos também, pela fé, termos semanalmente um encontro muito especial com o nosso Pai Celestial, o Criador, o nosso Criador. É verdade que hoje nós não estamos num jardim maravilhoso como o Éden, mas estamos na sua casa, estamos na casa de Deus, e podemos ter absoluta convicção de que Deus está aqui. É possível sentir a sua presença, e meu querido irmão, minha querida irmã,
unicamente Deus pode fazer a obra de santificação na vida de alguém. Por isso, Ele nos deu os seus sábados. Há uma obra especial que Deus deseja realizar em nós quando nós colocamos de lado as coisas dessa vida e entramos no repouso do sábado. Mudanças ocorrem em nós, somos transformados pela contemplação. Paulo, em 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O sábado é e sempre será parte da criação original de Deus e da sua nova criação por toda a eternidade. E agora eu convido você para um momento solene de adoração ao Criador, para você desfrutar deste momento da mais íntima e profunda comunhão com o Pai, para que você colha as bênçãos que Ele reservou para esse dia, para este momento, enquanto cantamos as estrofes do hino 470. Assim que tivermos o som, vamos nos colocar de pé e cantarmos, meditando na letra desse hino extraordinário. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas, toda a terra e céu deem seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Proclamem sua glória, mundos e nações, inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui.
Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos tão agradáveis que podemos passar aqui na Tua casa. Que o Senhor possa santificar-nos, possa nos preparar para esse encontro maravilhoso com Cristo Jesus, essa nossa esperança de vê-lo em breve. É o que rogamos agradecidos e oramos em nome dele, o nosso amigo e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Agora sim. Bom dia. Um feliz sábado a todos. Que a paz do nosso Senhor